Irmãos, como hoje é um culto evangelístico, eu quero falar um pouquinho para você sobre o poder do encontro com Jesus. Como um encontro com Jesus pode mudar todo o nosso destino, toda a nossa história. Nada era por acaso, tudo o que ele fazia era pensado. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquela série The Chosen, que fala exatamente sobre isso, né? O convívio de Jesus com os discípulos, com as multidões. Irmãos, e ali a gente percebe muito isso. Como cada olhar de Jesus era intencional, nada era por acaso. Tudo que ele fazia, ele tinha uma intenção. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, ali para os evangelhos, nós vemos assim que Jesus, ele marcou a vida de muitas pessoas. E tudo começou com um encontro. E nessa noite, eu quero destacar 3 encontros que marcaram a vida de alguém através de Jesus. Eu sei que a palavra de Deus tem muitos outros, mas hoje nós vamos meditar nesses 3 encontros e eu quero ler com você em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, se você quiser acompanhar a leitura. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos falar do encontro de Jairo com Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. O verso 35 agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Amém? Irmãos, este é o primeiro encontro que eu quero falar com você. E lendo esses versículos que nós acabamos de meditar, o que a gente pode tirar como lição para a nossa vida? A primeira coisa é que esse foi um encontro provocado. Observem vocês que foi Jairo que foi até Jesus. Então ele provocou aquele encontro com o mestre. Ele tinha e carregava uma causa específica. Uma situação que eu acredito, irmãos, que muito provavelmente ele já tinha procurado solução. Eu acredito que a filha desse homem ficou doente. E como qualquer outra pessoa faria, ele procurou pelos recursos da época, pelos médicos daquela época, procurou solucionar aquele problema que ele estava carregando. Mas a situação, ela não foi resolvida e ela começou a piorar. Eu acredito que quando Jairo decide ir até Jesus, a situação estava muito grave. Porque quando ele corre aos pés de Jesus, ele diz: Minha filhinha está morrendo. Então, ela estava realmente muito doente. A situação era muito grave.
Algo importante também para nós entendermos nessa história, é que a Bíblia deixa bem claro que ele era um líder da sinagoga. E eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso, e os estudos dizem que era comum Jesus, principalmente nos sábados, passar por estes lugares, pelas sinagogas daquela época, ensinando o povo, curando, realizando milagres. Então, se ele era um líder de uma sinagoga, eu acredito que ele já havia ouvido sobre a fama de Jesus, sobre tudo que o Senhor estava fazendo naquela época. Irmãos, quando Jesus começou o seu ministério na terra, a fama dele começou a correr por toda a terra. As pessoas ouviam dizer: olha, existe um homem que faz o impossível acontecer. Ele realiza grandes milagres. E provavelmente esse homem pôde até presenciar essas coisas grandiosas que Jesus já estava fazendo naquela época. Então, quando a situação dele chegou nesse lugar do impossível, ele se lembrou: existe alguém que pode agir no meu impossível. E foi então que ele provoca esse encontro com Jesus. Ele sabe onde Jesus está e ele se move do lugar, daquela situação onde ele tentava controlar as coisas, e ele vai correndo em direção ao mestre e ele apresenta a causa que ele tinha aos pés de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite que está aqui me ouvindo, quem sabe você se identifica com esse homem. Quem sabe você tem uma causa, uma situação que você olha para ela e você diz: eu já tentei de tudo. Os meus recursos acabaram. Eu já procurei solucionar a minha maneira, com a força do meu braço, procurando os melhores médicos, procurando as melhores soluções, e nada resolveu o meu problema. Eu quero te dizer, Jesus, ele continua sendo o mesmo. Assim como ele operou um milagre na vida daquela menina, ele tem poder para fazer o mesmo pelas nossas vidas. Irmãos, eu creio no que a palavra de Deus diz. É a palavra de Deus que diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A mesma esperança que aquele homem colocou em Jesus, nós também podemos fazer o mesmo. Quando nós carregamos uma situação difícil, quando nós carregamos uma causa impossível, é aí que Jesus pode entrar na nossa história. É aí que Jesus pode mudar o nosso destino, assim como ele fez na vida desse homem. Mas eu quero caminhar um pouco mais com você no mesmo livro de Marcos, mas agora no capítulo 10, e nós vamos falar de um segundo encontro muito marcante de alguém com Jesus. Marcos capítulo 10, o versículo 46. Só para nós gravarmos bem, o primeiro encontro com Jesus foi um encontro provocado. Jairo saiu do seu lugar, da situação em que ele tentava controlar as coisas com a própria mão, e foi ao encontro de Jesus. Mas este texto nos fala de um encontro inesperado. E eu quero ler com você Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém?
a Deus. Irmãos, esse de verdade foi um encontro inesperado. E aquele homem estava em um dia comum, no seu lugar comum, fazendo algo que ele sempre fazia. Ele era cego, ele estava sentado à beira de um caminho específico que provavelmente ele já teria sentado ali muitas vezes, pedindo esmolas, fazendo algo que era do seu cotidiano. E de repente, aquele cenário mudou. Eu imagino que Bartimeu também já havia ouvido falar a respeito de Jesus. Porque, como eu disse para vocês, Jesus começou o seu ministério na terra, curando as pessoas, realizando grandes milagres. E a fama de Jesus, ela começou a crescer. Ela começou a encher toda aquela região. Então, aquele cego que estava acostumado a ter contato com as pessoas que passavam por ali, ele já havia ouvido falar de Jesus. E de repente, ele fazendo algo comum, em um dia comum do seu cotidiano, ele começa a perceber uma movimentação diferente. Ele começa a sentir, ainda que ele não vê, que as coisas estavam mudando. Existia uma multidão passando por ali. E a própria palavra de Deus diz que ele entendeu. Não sei se ele perguntou para alguém ou se ele ouviu alguém comentar com outra pessoa, mas ele entendeu que Jesus estava passando muito perto dele. E a atitude daquele cego foi a de clamar pelo Senhor. Ele gritava com tudo que ele tinha de força, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão da minha dor, da minha necessidade. Ele também entendeu que aquele momento era a chance que ele tinha de receber o milagre na sua vida. Assim como muitas pessoas estavam sendo curados, sendo restaurados, sendo ressuscitados, como nós acabamos de ler da menina, ele entendeu: a minha cegueira pode passar por uma cura. Eu posso voltar a ver, porque esse Jesus, ele pode fazer algo na minha vida. E enquanto eu preparava essa ministração, uma das primeiras coisas que o Senhor ministrou na minha vida foi que em dias comuns, Jesus pode nos surpreender com experiências extraordinárias. Irmãos, a gente não precisa estar fazendo coisas diferentes para ser surpreendidos pelo Senhor. É no nosso dia a dia, sabe? É lavando a louça na nossa casa, é cuidando dos nossos filhos, é você no seu trabalho. Jesus pode te surpreender. E nós precisamos estar atentos, porque o encontro inesperado, a gente não pode perder a oportunidade. Se aquele homem fica quieto, ele seria mais um naquele dia. Porque muitos clamavam por Jesus naquela hora. Mas no meio daquela multidão, Jesus reconheceu a voz de Bartimeu. E enquanto eu pensava sobre isso, me veio o Salmo de número 147, que a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que reconhece todas as estrelas e a chama cada uma pelo seu nome. O Senhor é aquele que sustenta o universo e Ele nos conhece intimamente. Sabe, o Senhor conhece intimamente você. Nós somos tantos aqui nessa noite, mas o Senhor conhece você. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua necessidade. E se você clamar por Ele, Ele também pode reconhecer a sua voz. Assim como Ele reconheceu a voz daquele cego naquele dia. Bartimeu nos ensina sobre fé, persistência e ação. Ele demonstrou que nós devemos ter coragem, irmãos, de aproveitar as oportunidades que nós temos em Jesus. Eu preparava essa palavra e realmente eu chorava quando eu li esse texto, principalmente no verso
o versículo 49, que diz assim: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está chamando. As pessoas que foram chamar Bartimeu já haviam entendido: olha, chegou a sua vez, a sua vida vai mudar, a sua história vai passar por uma mudança. E aquele homem, ele precisou ter coragem de ir até Jesus, de apresentar a sua necessidade, de receber o milagre que Jesus tinha para a vida dele e de se posicionar, irmãos, a partir daquele milagre que Jesus marcaria a vida dele. Porque existem alguns milagres na nossa vida que o posicionamento da nossa parte precisa mudar. A partir do momento que esse homem deixaria de ser cego, ele não podia mais ficar sentado à beira de um caminho pedindo esmolas. Ele precisaria trabalhar, mudar de vida, mudar a sua forma de ver o mundo. E não é muito diferente conosco. Irmãos, chamar a mulher para pregar isso aqui, tá? Mulher chora. Eu falo pro meu marido que às vezes eu lendo a Bíblia em casa, irmão, sozinha. Eu vou lendo e aí eu vou chorando. E eu, meu Deus, que coisa linda. Aí eu já printo assim o texto, aí já mando pro meu marido. E ele, gente, eu tô trabalhando, não vou nem dar tempo de ler isso aqui. Mas eu realmente sou muito emotiva e quando nós meditamos na palavra de Deus, parece que nós estamos vendo aquilo que a palavra de Deus está falando. E especificamente, irmãos, nesse encontro inesperado, Bartimeu é desafiado a abandonar a sua capa. E aqui nós podemos representar essa capa como medo, insegurança, vitimismo, comparação. Tudo aquilo que nós colocamos como desculpa para o nosso problema, para a nossa dor, para nossas dificuldades. E como eu disse para vocês, quando Deus marca a nossa vida, a partir do nosso milagre, nós precisamos nos posicionar diferente. Esse homem, uma vez que ele teve a sua visão restaurada, ele precisaria ter uma nova perspectiva de vida. Ele teria um futuro à sua frente. Mas isso ia exigir dele uma mudança de posicionamento, de comportamento. E eu posso dizer para você que eu me encaixo nesse encontro inesperado. Eu preparava essa palavra e o Senhor trouxe à minha memória quando eu fui curada. Muitos dos irmãos sabem, mas eu casei muito jovem. E logo que eu casei, um ano depois eu engravidei. E eu acho que todas essas mudanças, eu não tive as minhas emoções assim, vamos dizer, firmadas no Senhor. Eu cresci na igreja, irmãos, eu nasci dentro da igreja, mas quando eu tive meu primeiro filho, eu tive uma depressão pós-parto, muito forte. E eu tinha crises. E nas minhas crises eu tinha realmente assim, um sentimento de morte. Tudo que eu queria era morrer. Eu tinha pensamentos mesmo suicidas e eu me lembro assim de chorar no meio de uma crise e pedir: Senhor, por favor, tira a minha vida. Eu queria morrer. E no meio de todo esse processo de dor, dessa situação que eu enfrentava, muitas pessoas oraram por mim. Meu pai, um homem de oração, ele orava, ele clamava, me levou em médicos, né? Tentou solucionar aquela situação, mas eu fiquei nesse processo, esperando a minha cura, esperando o meu milagre. E sempre que eu tinha uma crise e as pessoas oravam por mim, parece que eu melhorava temporariamente. No outro dia, às vezes uma semana depois, aquela mesma situação se repetia. Até que, irmãos, em uma noite inesperada, eu não imaginava que eu ia ser curada naquele dia. Mas o Senhor me encontrou. E Ele liberou a cura da minha depressão naquele dia. Um homem que veio ministrar, que não conhecia a minha situação, não sabia o que eu estava enfrentando, orou por mim. Naquele momento, irmãos, eu entendi que eu tinha sido curada. Mas assim que ele orou por mim, eu me lembro que ele fez algo. Ele colocou as mãos sobre os meus ouvidos e ele disse: olha, eu repreendo
o espírito de morte que sopra as mentiras sobre a sua vida. Ele tem soprado pensamentos de morte sobre você. E eu repreendo agora esse espírito. E eu tomei posse daquela palavra. E eu me lembro que no outro dia de manhã, eu tinha convicção que eu estava curada. Mas eu comecei a sentir um incômodo nos meus ouvidos. E eu não lembrava do que ele tinha me falado um dia antes. E era como se o meu ouvido tivesse cheio de água. E eu comecei a sentir dor realmente, um incômodo. E na hora, irmãos, eu me lembrei daquilo que ele falou. E naquela hora eu precisei me posicionar diferente. E eu disse, eu repreendo esse espírito que tenta soprar mentiras no meu ouvido. Eu já estou curada. Irmãos, eu estava sozinha na minha casa de manhã, que geralmente eram os momentos que me davam crise. Mas naquela hora eu entendi que eu já havia sido curada e eu precisava me posicionar diferente. Existem momentos na nossa vida que quando Jesus marca a nossa história com um milagre, nós precisamos mudar a nossa posição. Nós não podemos ser o mesmo. Aquele homem foi curado por Jesus. E no dia seguinte, ele precisava se posicionar e dizer, a partir de hoje eu sou um homem diferente. Eu sou um novo homem. Eu não dependo de esmolas. Eu não dependo da misericórdia, da pena das pessoas. Eu posso trabalhar, eu posso tentar reconstruir a minha vida. Quem sabe você que está aqui nessa noite, você se encaixa com esse personagem. Essa é uma noite oportuna, irmãos. Quem sabe essa é a noite que o Senhor escolheu para ser o seu encontro inesperado. O encontro em que Ele vai marcar a sua vida com um milagre, com uma resposta, com uma cura que você precisa, com uma restauração que você tem buscado. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o nosso Deus sabe. E o nosso Deus, Ele é poderoso para agir nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Se você crê nisso, tome posse dessa palavra sobre a sua vida. Sabe, eu tenho orado nesses dias e dito, Senhor, o Senhor conhece a necessidade do povo que vai estar ali naquela noite. Não sou eu que vou fazer, mas é o Senhor. É o Senhor que é suficiente sobre a nossa história, que é suficiente para agir com o sobrenatural na nossa vida. Eu quero falar com você sobre um último encontro. Se você quiser abrir comigo em João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do verso 4, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus estava cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me de beber dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido. E ela disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Até aqui, irmãos. O que nós podemos tirar de lição destes versículos que nós acabamos de ler é que o encontro da mulher samaritana com Jesus foi um encontro intencional. O texto começa dizendo que Jesus precisava passar por Samaria. Ele sendo Deus, ele já sabia que aquela mulher estaria ali naquele horário. No horário do dia mais quente, né? O sol mais quente do dia estava ali naquele horário. E ele decidiu passar por ali para se encontrar com aquela mulher. E o que eu acho lindo em Jesus é que ele usa as coisas que estavam ao redor deles, né? Eles estavam de frente de um poço, o dia muito quente, com sede, e ele começa uma conversa dentro desse contexto. Ele começa a chamar a atenção daquela mulher dentro desse contexto, porque era uma necessidade que ela tinha de buscar água, de matar a sua sede. Mas aos poucos, Jesus vai cavando a vida daquela mulher e ele vai tirando para fora as dores, as falhas, os erros, aquilo que ela carregava, que machucava a vida dela. Na parte que ele diz assim, você quer, né, beber dessa água? E ela diz que queria, dá-me de beber, Senhor, dessa água. Ele é muito intencional e fala para ela, vá chamar o seu marido. E ela responde, eu não tenho marido. Ali Jesus já queria que ela verbalizasse a dor que ela estava sentindo. Porque o que Jesus queria mostrar para aquela mulher é que a sede que ela tinha não era uma sede de água, mas era a sede de Deus. Sabe, irmãos, a sede que nós sentimos muitas vezes não é sede de água, mas é uma sede que só pode ser saciada por Jesus. Existe um buraco nas nossas vidas que ele só vai ser preenchido com o Senhor. Você pode até buscar preencher esse buraco com muitas outras coisas, com dinheiro, com sucesso na sua profissão, com conquistas, com famas. Eu não sei o que é importante para você, mas existe um lugar em nós que só é preenchido pelo Senhor. Para a vida dessa mulher, Jesus estava esperando a oportunidade de dizer para ela, olha, o que você carrega não é sede. Não é sede de água. Você tem sede de mim. Eu posso curar as suas feridas da alma. Eu posso perdoar os seus pecados. Eu posso restaurar a sua história. Irmãos, todos nós carregamos marcas dolorosas que só Jesus conhece. Quem sabe você está aqui nessa noite carregando os seus traumas, quase que num potinho, né? Que às vezes a gente faz isso. Seus traumas, suas dores, e tudo muito escondido, tudo muito camuflado. Jesus está aqui dizendo, talvez a sua sede não é de água. O que você precisa é de mim. Eu sou a cura para a sua dor, para as suas feridas, para os seus traumas, para as suas marcas. Irmãos, eu fico assim, pensando sobre isso, porque aquela mulher, ela carregava vergonha sobre a vida dela. Ela estava ali naquele horário do dia, porque provavelmente ela era quase que excluída da sociedade. As outras mulheres não a via bem. E é fácil a gente julgar, nossa,
Foi casada, sei lá, com quantos maridos, né? Como o texto diz. Mas a única pessoa que sabia da dor que ela sentia, do porquê toda aquela situação cercava a vida dela, era ela e Jesus. Assim como nós, sabe, nós temos as nossas questões que só Jesus pode resolver, que só Jesus pode chegar no dia mais difícil e tocar e restaurar a nossa história. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua necessidade, mas quando a gente olha para essa história, a gente percebe que o nosso passado, ele não define o nosso futuro. E que o encontro com Jesus, pode transformar todo o nosso destino. Toda a nossa dor, toda a nossa vergonha, todo o nosso trauma em um propósito. Porque essa mulher, se nós continuarmos lendo o texto, ela reverte toda essa situação. Ela volta para sua cidade como uma mensageira de Jesus, pregando as boas novas. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida, na nossa história. Ele transforma a nossa dor, ele transforma a nossa vergonha em propósito. Se nós deixarmos ele entrar na nossa vida, ele entrar na nossa história, irmãos, nós não somos mais os mesmos. Um encontro com Jesus pode mudar toda a nossa vida. E eu quero finalizar essa palavra concluindo, dizendo a você, quem sabe você se identifica com Jairo, tem uma causa, uma situação que só Jesus pode realizar na sua vida e que nessa noite você precisa provocar esse encontro. Sabe, se lançar aos pés de Jesus e dizer, Jesus, eu estou aqui. Toma a minha situação, toma a minha causa, a minha necessidade nas suas mãos, assim como aquele homem fez. Quem sabe você olha para o cego Bartimeu e diz, não, eu me encaixo nessa palavra. Eu quero fazer dessa noite a noite do meu encontro inesperado. A noite em que Jesus vai tocar na minha vida, vai tocar na minha história e vai transformar tudo à minha volta. Ou quem sabe você se encaixa, se encontra mais com a mulher samaritana. Uma mulher que tinha feridas na alma e Jesus tinha cura para a vida dela. Uma mulher que tinha traumas, que era cercada de vergonha, mas Jesus tinha salvação, Jesus tinha perdão, Jesus tinha reconciliação para a vida daquela mulher, assim como Ele tem para cada um de nós. Eu quero te convidar para se colocar de pé.